Olá, vamos aprender mais uma vez com a Bíblia, a palavra do Senhor. É o título, podemos dizer, a fé ápice, operada em um vaso. Este vaso chamado Pedro, exemplo da fé da igreja que vence o mundo. Vamos lá? Mateus, capítulo 16, os versículos 15, 16 e 17, que vai nos dizer assim: mas vós, continuou ele, Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhes afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Oh, glórias! Então, este cenário dessa ação reveladora da fé genuína, aqui nós vemos que a Trindade está presente e de um modo especial em um ser humano comum igual a todos nós pecadores. Ali se fez presente o Pai, o Espírito Santo e o Senhor Jesus. Então, Jesus revelou que foi o Pai quem revelou pela boca de Pedro. Isto é, inspirou Pedro desde o seu pensamento. Como nos diz a palavra, que nós não somos capazes, como de nós mesmos, produzir sequer os nossos próprios pensamentos, mas que a nossa capacidade vem do Senhor. Não é? E quem usou a palavra de Pedro? Quem? O Espírito Santíssimo do Senhor nosso Deus. E quem falou essa confirmação, autenticando esta ação tripla, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, na pessoa do vaso do homem comum como qualquer um de nós, no Pedro. Jesus disse que não foi carne nem sangue quem o revelou a Pedro, mas meu Pai que estás nos céus. E ali quem estava confirmando? O próprio Filho de Deus vivo, Jesus Cristo, o Emmanuel, Deus conosco manifestado em carne e osso. Oh, que cenário maravilhoso, retumbante de ação de fé, que momento glorioso, a revelação da igreja triunfante, aleluias, que começa a ser treinado para triunfar de vitória em vitória, já desde esta terra pela essa fé operada, aleluia, firmada, aleluia, naquele glorioso momento, aleluia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no vaso, um homem comum igual a qualquer um de nós. E essa fé é a fé que vence o mundo, como nos disse em 1 João 5, e os versículos 4 e 5, que vai nos dizer assim:
Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agora, nossa fé em quem? Em quem estava ali presente. Né? Onde lemos antes, Mateus 16, versículo 15, 16, 17. Essa fé é em quem mesmo vai confirmar nele mesmo, em Jesus. Que ele diz aqui, quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crer se Jesus, o Filho de Deus. Oh, glória! É tudo que precisamos entender, aceitar, compreender e viver essa fé firmada em Jesus, o Cristo. Oh, glórias! E o vaso não foi à toa de ser um Pedro. Abraão duvidou das promessas de Deus. Não foi só uma vez, não só uma vez, mas pelo menos duas. Abraão duvidou das promessas de Deus, ouvida diretamente da boca do Senhor, diante das próprias barbas de Abraão. Moisés, quantas vezes Moisés também duvidou, até na hora do seu chamado. Agora, o que nós temos que entender quando a gente examina as ações, as falas de Pedro, principalmente diante de Jesus, aleluias. Pedro nunca duvidou de Jesus. O erro de Pedro foi questionar, não foi duvidar. Pedro, que dizem, para colocar o defeito na fé genuína, diz que ele era precipitado. Não. Ali, a ação dele, que alguém entende como precipitado, é uma coisa muito sublime. Ele passava a entender, o entender para Jesus, que só bastava Jesus falar, Pedro já estava realizando, sem procurar saber, sem perguntar, e o que será no fim, com Moisés teve essa dúvida, com Abraão teve essas dúvidas e questionamento. Não, Pedro não teve isto quando a fé operava nele. Não. Ele já estava a entender a Jesus que, se ele tivesse a condição, até antes de Jesus terminar de falar o que mandou, Pedro já estaria até não só começando a fazer, mas terminando, porque Pedro entendia que teria que agradar a pessoa de Jesus como reconhecimento de crer em tudo que saía da boca de Jesus, o Nazareno, em carne e osso, assim como nós, mas será a manifestação do verdadeiro Filho de Deus, estava presente na representação pessoal do próprio Deus na terra, como nos dá a entender a sua interpretação, que significa o Emmanuel, o Deus conosco. E também em Colossenses 2:9 diz que nele habita corporalmente
toda a plenitude da divindade. Então, o Pedro, ele vivia esta fé. E que fé! Por isso que foi ele o escolhido de modo especial para mostrar a operação da fé no ser humano que vence o mundo. Então, vamos viver esta fé. Vamos viver esta fé exemplificada em Pedro. A fé que nasceu como semente na obediência do Abraão, ela foi aperfeiçoada no vaso chamado Pedro. Amém? Vamos viver e aceitar esta fé. Essa fé é vista em Pedro. Não é ser vista em Jesus e ficar em Jesus. Não, é para dar fruto em nós. Vamos dizer esta palavra. Claro, que a nossa oração seja esta. Já concluindo, repita comigo. Senhor nosso Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós te pedimos, te rogamos, que a tua palavra se faça carne, ou seja, se faça realidade nas nossas vidas, no nosso caminhar, no nosso estilo de fé genuína, revelada do céu pelo Pai, como Jesus falou. Te pedimos tudo isto, já te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém.